Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula. Desta vez vamos falar o que vai cair na FUVEST, na prova de física, não é isso? Na segunda fase de 2024, tá certo? Vou fazer uma análise do que já caiu na primeira fase. Já teve uma outra aula que eu fiz isso, né? Junto com a Unicamp, tá? Já fiz essa análise da primeira fase. Mas hoje nós vamos fazer análise do que caiu já na primeira fase de 2024 da FUVEST de física. Tá, vou fazer uma análise do que caiu em 2023, primeira e segunda fase, 2022, primeira e segunda fase, tá? Para a gente já ver o que já caiu ano passado, ano retrasado, tá certo? Primeira e segunda fase, para ver mais ou menos o padrão dentro daqueles top 10, aquelas matérias que são as 10, né, os 10 tópicos mais importantes de física. Então vamos lá, pessoal. Chega, lero, vamos para o que interessa, né? Deixa eu só compartilhar o material. Tá aqui. Tá? Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz tá? Na última aulinha também da Unesp. A gente fez uma análise da Unesp. Né? Para quem não assistiu, a gente fez a análise da Unesp. O Unesp veio desse ano, o Unesp 2024, veio na segunda fase só com 3 questões. Né? Isso, e tem A e B e tudo mais lá. Né? E daí, eu falei na aula que eu tinha analisado a Unesp, eu tinha falado isso aí, né? Podia cair a parte de energia caiu, né? Isso, um MU, movimento uniformemente variado, isso aí é clássico, né? Isso aí ia cair praticamente certeza e realmente caiu, né? Caiu a parte de energia mecânica caiu, tá certo? E ondas, eu falei nessa aulinha, quem não assistiu aí, né? Tava nessa análise que eu fiz a última, o que vai cair nas provas da segunda fase da Unesp. Eu falei ondas, e tinha caído na primeira fase. Eu falei, não ficaria surpreso se caísse na segunda também, né? Porque acho que foi o ano passado, não, acho que o ano retrasado também. Ondas caiu na primeira e segunda fase, eu falei, não ficaria surpreso se caísse de novo, e caiu ondas de novo. Então, nas duas questões a gente falou, né? Tá, dá mais da metade da prova, isso, 2/3 da provinha a gente comentou que podia cair mesmo, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, vou fazer essa análise da minha FUVEST, né? O que pode cair, tá certo? Então, para quem não assistiu às últimas aulas, né, de análise dos vestibulares, o que eu faço? Eu analiso os top 10. Aqueles assuntos que podem cair todo ano, cair primeira e segunda fase, né? Então eu vou fazer essa análise e a gente vai vendo ano após ano o que caiu, tá certo? Então vamos lá. Então, primeiro tópico, tá aqui, ó, cinemática, né? Cinemática. Tá aqui que a gente considera como cinemática aqui, né? Ó, movimento uniforme, isso aí é clássico, né? Minha nossa senhora. Primeira e segunda fase, quase todo ano cai, velocidade, delta S, delta T, tem que saber isso aí, tem que saber, né? Às vezes cai mais de uma vez na mesma fase. Move, né? Isso, move tem que saber também. Coisas brecando, acelerando. Meu Deus, isso aí é clássico de qualquer vestibular. A parte de gráficos, os caras adoram gráficos, né? Gráficos do MU, tá? Tem aulinha minha no YouTube aqui gravado, tá? Tem aula. Tem uma aula de movimento uniforme, tem aula de movimento uniformemente variado, analiso gráficos, os caras adoram gráficos. Eu analiso gráfico por gráfico, pedaço por pedaço. É uma aula excelente. Se você não assistiu, assista. Isso vai te ajudar bastante. Balística, tem aula também minha aí no YouTube de balística. Os caras adoram balística no vestibular, porque balística mistura movimento uniforme, uniformemente variado, não é isso? E a parte de vetores também. Então, esses tópicos aí. Então, eu vou fazer uma análise do que caiu nos anos anteriores. Tá? Então, do que já caiu em 2024 na primeira fase, tá? O que caiu em 2023 e 2022, tá certo? Então, vamos lá. Ó. O que já caiu disso aqui? Energia, tá? Gráfico Move, tá? Primeira fase, já caiu gráfico Move, tá certo? Já caiu. O professor então não vai cair, mas não, cinemática pode cair primeira, segunda fase, todo ano tem que saber isso aí, né? Então vamos lá, já caiu gráfico Move, não é isso? Deixa eu ver aqui, ó. Primeira fase de 2023. Caiu aqui. Primeira fase de 2023 não caiu nada de cinemática. Não caiu nada de cinemática, né? Isso, primeira fase, não. Primeira fase. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeira fase, não caiu nada. Primeira fase de 2022, ó. Primeira fase de 2022, movimento uniforme, tá? Movimento uniforme, caiu na primeira fase. Que mais aí?
Ah, isso aí, ó. Caiu só movimento uniforme. Caiu só movimento uniforme na primeira fase. Vamos ver na segunda fase, que a gente pode ter mais ideia aí, né? Nas segundas fases, segunda fase de 2023. Deixa eu ver aqui. Movimento uniforme, tá? Movimento uniforme. Caiu na segunda fase de 2022. Movimento uniforme. 2023. Não, esse é 2023, né? Peraí. Então, a segunda fase de 2023. Tá certo? Esse aqui agora é 2022, né? 2022. 2022 também caiu na segunda fase, tá? Também caiu na segunda fase e era movimento uniforme, tá? Junto com ondas, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Movimento uniforme junto com ondas também. Velocidade delta S pelo delta T. Tem que saber isso, correto? Então, vamos lá. Então, isso aí é a aposta certa, né, professor? Não, eu tô achando que talvez não caia. Não, tem que saber, né? Movimento uniforme variado, gráficos, balística, tem que saber. Vamos lá, então? Segunda leis de Newton, tá? Leis de Newton, né? Primeira lei de Newton, tá? Lei da inércia, né, turma? Lei da inércia, força resultante igual a zero, é isso. O corpo pode estar em repouso, os caras adoram isso aí. Está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, não é isso? Velocidade vetorial constante, não acelera, não breca, não faz curva, força resultante se anula. Isso aí é clássico, segunda lei, força resultante igual a MA, não é isso? Princípio fundamental da dinâmica. Os caras adoram isso aí, tem que saber, né? Tem que saber. Dentro disso também, força centrípeta, né? Força centrípeta também está fazendo curva, força resultante centrípeta, mv quadrado sobre r, tem que saber. Terceira lei de Newton, ação e reação, não é isso? A ação e reação tem que saber direitinho também, desenhar forças, isso aí é clássico, né? Tem que saber isso aí. Força-peso, né? Decorrente da segunda lei de Newton, ó. Força-peso, peso igual a mg. Peso igual a mg, nossa senhora. Quase toda hora cai, tem que saber isso. A chance de cair é altíssima, altíssima. Então, vamos lá, né? Ó. Então, vamos fazer aquela análise 2024, porque a gente não vai chutar, né? Professor Amaral fala o que você acha. Não, o que eu acho não, né? Eu falei isso já nas outras aulinhas de análise. A gente não vai chutar, né? Eu vou chutar que vai cair qualquer matéria. Não, daí não. Daí é simplesmente chute, né? Daí tô dando um palpite maluco aí, né? Tá, a gente está fazendo uma análise científica, né? Vamos dizer assim, uma estatística do que costuma cair, as matériazinhas. Esse top 10, eu já falei isso em outras oportunidades, né? Esse top 10 são as matérias que mais caem de todos os tempos, quase todo ano, né? Tem vestibular que é quase só esse top 10 aí, né? Então vamos lá? Deixa eu ver aqui, ó. 2024. Tanana, eu acho que lei de Newton caiu. Primeira lei de Newton caiu já na primeira fase. Primeira lei de Newton já caiu na primeira fase. Peso igual a mg, caiu na primeira fase já. O que mais aqui? É isso. Primeira fase 2023, ó. 2023, leis de Newton caiu. A força normal é igual ao peso, se anulando, né? Se anulando. Movimento com velocidade constante, acho que era uma questão do lagarto, alguma coisa assim, né? Caiu o movimento uniforme na primeira fase. Leis de Newton, desculpa. Primeira lei de Newton, né? Primeira lei de Newton na primeira fase de 2023. O que mais aí? Não. Primeira fase 2022, ó. Leis de Newton. O mesmo estilo, né? Força resultante igual a zero, primeira lei de Newton, peso igual a mg. O mesmo estilo, veja, né? As coisas se repetem. Então, o mesmo estilo de questãozinha em 2022, né? As forças se anulando, força igual a força-peso, é isso? O mesmo estilo na primeira fase e na primeira fase de 2022 e 2023. Vamos ver agora a segunda fase. Segunda fase 2023. Deixa eu ver. Não caiu leis de Newton, tá? Não caiu leis de Newton na segunda fase. Não caiu leis de Newton. Deixa eu ver o que mais aqui. Isso. E 2022, lei de Newton, peso igual a mg, né? Caiu lei de Newton. Então vamos lá, né? 2022, segunda fase.
tá? Caiu força-peso, tem que saber, isso aí é clássico, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá, isso aqui eu comento depois. Beleza. Pessoal, então vamos para o terceiro tópico. Professor Futila, tem chance que a Elise Newton... Sempre tem, tá? Eu não fico, professor, talvez não, já que era a primeira. Não, não, em 2022 caiu na primeira e segunda fase. Eu acho super normal, já acompanha há muitos anos de vestibulares, não é isso? E eu acho que pode cair na primeira e segunda fase, sim, apostaria, tem que saber isso aí, tá? Se você tá. Faz tempo que eu não vejo isso aí, reveja, tá? Reveja isso aí que vale a pena. Com certeza. Vamos lá. Não, de colisão eu falo depois aí, né? Energia mecânica. Olha, energia mecânica, né? A energia cinética. Meu Deus, os caras adoram isso aí, né? Energia cinética, energia potencial gravitacional, MGH, energia potência elástica, kx quadrado sobre 2. Se você não lembra disso aí direito, dá uma olhadinha. Isso aí, rever isso aí, tem que saber. E dentro disso também, ó, dentro de energia elástica, a lei de Hooke, né? F igual a kx, os caras gostam disso aí, viu? Tá? Nos últimos anos tem explorado bastante isso aí, a lei de Hooke, né? Essa aqui, ó. F igual a kx, K é a constante elástica, X é a deformação, né? A chamada lei de Hooke. Dá uma olhadinha nisso, vale a pena, tá certo? E, finalmente, a parte de sistema conservativo. Igualar as energias, né? Então, desceu, subiu, você não tem, sem atrito, sem resistência do ar, igualar as energias. Sistema conservativo, Deus, pai. Isso aí tem que saber, turma, tem que saber. Ah, não, mas eu acho que eu não vou estudar isso, não tem que saber. Tá? Arranja um tempinho, dá uma olhadinha nisso. É clássico, né? Os top 10 do vestibular. Tem que saber isso aí. Vamos lá, então? Então, vamos fazer análise dos anos aí, né? Então, lá, FUVEST, primeira fase, energia mecânica caiu, energia mecânica do skatista, né? Skatista lá no bowl, descendo, tudo mais, caiu em 2024. Opa, peraí, 2024. Já caiu na primeira fase, o professor pode cair na segunda? Com certeza, com certeza. Pode ser que não caia, né? Tá? Pode ser que não caia. Mas tem chance de cair? Sim, enorme, enorme. Tem que saber isso aí. Na primeira fase, 2023. Deixa eu anotar aqui. Peraí. Opa, aqui 2022. 2023, ó. Energia. Tá? E duas questões da primeira fase de 2023 tinham duas questões que precisavam da parte de energia. Energia e colisões, que eu vou falar daqui a pouquinho, e energia de novo. Duas questões na primeira fase. Tá, vamos lá. Primeira fase 2022. Deixa eu ver aqui. Energia cinética. Energia cinética, primeira fase. Tem que saber, eu falei, né? Colisão, eu falo daqui a pouquinho. Isso. Maravilha. Segunda fase 2022. Tá, segunda fase 2022. Energia cinética e energia elástica. Tá? F igual a kx, olha lá. Fala isso aí, né? Olha lá. Segunda fase 2022. Tá? Segunda fase, caiu energia cinética, energia elástica, F igual a kx, lei de Hooke. Segunda fase 2022. Professor, mas se caiu já 2 anos atrás? Então, F igual a kx, talvez, hein? Caiu há 2 anos atrás, talvez tenha menos chance aí, mas eu não ficaria surpreso se cair de novo, hein, turma? Tá? Essas 10 materiazinhas aqui, estude que eu diria, tem que saber, eu não ficaria surpreso se caísse primeira, segunda fase sempre aí, né? 2023, energia cinética, energia potencial, segunda fase, olha lá. Tá? Então, tire suas próprias conclusões, né? Tire suas próprias conclusões. 2022 cai na primeira e segunda fase. 2023, primeira e segunda fase. 2024, grande chance de cair também. Tá? Pode ser que não caia? Pode, né? Pode ser que não caia, mas a chance é grande, não é isso? Tá? Isso que a gente está tentando fazer aqui, uma estatística para mostrar para você qual é o padrão, não é isso? Então, isso aqui, essa aulinha acho que pode ajudar bastante aí. Vamos lá? Próximo tópico, tá aqui.
Colisões, né? Colisões os caras adoram. A colisão é o que a gente chama de sistema isolado, né? Dizer que o que após é igual a que antes, né? Quantidade de movimento, né? Onde quantidade de movimento é igual a mv, impulso igual a força vezes o tempo. Os caras têm gostado disso bastante nos últimos anos, hein? Tá, o teorema do impulso tem caído bastante também nos últimos anos, né? Que diz que o impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento, né? E que mais? A parte de colisões, eu não vou colocar toda a teoria aqui que não é para encher a sua cabeça, né? A ideia dessa aulinha é fazer uma análise, né? Mas colisões, saber o que é colisão elástica, aquela que não perde energia, colisão inelástica, perfeitamente inelástica, né? Isso que fica grudado, que é onde tem a maior perda de energia. Os caras adoram isso, tem que saber direitinho. Deixa eu fazer aqui uma divisão para ficar mais bacaninha, se é que tá bacaninha, mas vamos lá, né? Então tá aqui 2023, 2022. Então vamos lá. Primeira fase desse ano, né? Desse ano não caiu. A primeira fase desse ano não caiu. Não caiu, tá? Então tem chance de cair na segunda. Tem chance de cair na segunda. Primeira fase 2023. Colisão. Colisão. Tá? Colisão caiu na primeira fase. Primeira fase. Eu vou só pôr primeiro assim, ó, para ficar mais bonitinho, para ocupar menos espaço, né? Caiu na primeira fase 2023. 2022, colisão. Colisão. Primeira fase, então, ó lá. Caiu na primeira fase de 2022, caiu na primeira fase de 2023, não caiu na 2024, é isso? Já teve de novo aqui, mas não caiu. Não caiu. Então, grande chance de cair na segunda fase. Vamos ver o padrão das segundas fases, né? Deixa eu ver se já caiu ano passado. Tá aqui, ó. 2022. Energia cinética. Teorema do impulso. Teorema do impulso caiu na segunda fase 2022. Tá? Segunda fase. Teorema do impulso. Isso aqui eu já falei. Maravilha. 2023, segunda fase, ó. Energia, não caiu. Não caiu. Deixa eu só ver direitinho aqui. Não caiu. Tá? Então, na segunda fase, 2023. Então, veja, pessoal, mas 2022 caiu na primeira e na segunda, né? Colisão. Então, fica de olho aí. Tá? Não caiu, já não caiu na primeira, tem chance de cair na segunda? Tem grande chance, sim. Tá? Porque todo ano você vê, tá emplacando, né? 2022 caiu, 2023 tem chance de cair. Eu estudaria isso aí, tá? Dá uma olhadinha, isso aí é clássico, tem que saber, né? O gráfico, né? A gente comenta gráfico FT, né? No gráfico FT, você calcula a área do gráfico e tem o impulso, né? Isso aí é clássico, tem que saber. Então vamos lá. Próximo tópico, calorimetria. Deus, pai, os caras adoram isso aí, hein? Que macete, né? Isso, que macete. Que mais? Que macete. Que mole, né? Que macete só recordando rapidinho assim, que macete é resfriamento, aquecimento, é isso que mole é para mudança de estado. Potência, ó, potência é calor pelo tempo. Misturas, né? Misturas que a gente chama de balanço energético, né? A somatória dos calores trocados dá zero. Então, água quente mais água fria, né? Água quente mais água fria misturou, tá? A somatória dos calores dá zero, porque que um perde é o que o outro ganha. Os caras adoram isso no vestibular, a chance de cair. Primeira e segunda fase é enorme. Então, olha lá, 2024, 2023, 2022, tá certo? Então, vamos lá. Primeira fase 2024 caiu. Caiu, Q1 mais Q2 igual a zero. Que macete já caiu na primeira fase. Professor, pode cair na segunda? Não ficaria surpreso se cair sim, tá? Tem chance de cair sim. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá. Primeira fase 2023. Que macete. Não caiu. Não caiu. Tá? Primeira fase. Não caiu 2023. 2022 caiu. Que macete. Soma dos calores trocados a zero. A mesma coisa, né? A mesma coisa que caiu esse ano aí.
a mesma coisa. Na primeira fase desse ano, caiu em 2022 também. Tá? Aqui, macete, a somatória, Q1 mais Q2 igual a zero. Os caras adoram isso aí, né? Vamos ver as segundas fases agora. Ó. Segunda fase 2022. Que macete? Que macete caiu em 2022. Veja, caiu na primeira e na segunda. Ah, caiu na primeira e na segunda. Que macete, né? Então vamos lá. Segunda fase 2023. 2000, não caiu. Não caiu na. Não, 2023 não caiu nem na primeira nem na segunda, hein? Não caiu nem na primeira nem na segunda fase, hein? Então, beleza. Então, pode cair sendo na primeira, pode cair na segunda? Pode sim. Tá? Pode sim. Até porque o ano passado não caiu nada, tá? Eu dedicaria um tempinho, tá? Eu sempre falo isso aí, mas vou repetir, em todas as aulinhas que eu estou fazendo essas análises dos vestibulares, eu estou comentando isso aí, tá? Se você tiver tempo sobrando, eu falo, professor, tinha até sobrando tempo na minha vida. Eu acho que não está sobrando tempo para ninguém, mas se está sobrando, falou, professor, que aqui que eu estudo está sobrando tempo, posso estudar tudo. Então, estuda tudo que, na verdade, tudo pode cair, né? Então, só que eu faço essas aulinhas para o aluno tá meio sem tempo, assim, né? O tempo é curto, escasso, precioso, que acho que é a maioria dos alunos. Né? Então, daí você prioriza o que a gente está falando aqui, certo? Daqui a pouquinho, fique comigo até o final da aula, que eu vou comentar, fora esses top 10, o que já caiu na FUVEST, tá? Fique comigo até o final, eu vou comentar isso também. Então, vamos lá. Próximo tópico, gases perfeitos. Meu Deus, PV igual a NRT. Os caras adoram isso no vestibular, né? PV igual a NRT, termodinâmica também, né? E termo, deixa eu colocar assim, aí, termo junto, né? Termodinâmica, PV igual a NRT, P1, V1, T1, P2, lei geral, né? Isso, P2, V2, T2, os caras adoram isso nos vestibulares, hein? Gráfico PV, o diagrama de Clapeyron, é isso? Os caras adoram isso. De termo, os caras gostam também, aquela primeira lei da termodinâmica, calor é trabalho mais a variação da energia interna, né? Ou saber que a energia interna é 3 meios de nRT, os caras adoram. Gás monatômico, mas em geral, é o que cai nos vestibulares, né? Gás monatômico mesmo, 3 meios de nRT, os caras adoram isso aí. Então, vamos lá, então? Então, vamos ver. Professor, que é mais? Adoram mesmo? Isso aí cai muito? Vamos ver, né? Vamos ver aí a nossa análise estatística 2024, 2023, 2022. Vamos lá? Então, primeira fase 2024, gráfico PV. Gráfico PV já caiu na primeira fase. Mais alguma coisa? Não. Primeira fase 2023 caiu sim. Tá? Termo, calor igual a trabalho mais delta U, energia 3.000 de NRT, caiu na primeira fase. Já caiu na primeira fase. Primeira fase 2022, que macete. Não, que macete. Agora gás perfeito, né, turma? Olha lá, peraí. Lei de Newton. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Então, primeira fase 2022, não caiu. Vamos ver as segundas fases do ano 2022, 2023. Tá aqui, 2022, P1, V1, T1, P2, V2, T2. Caiu em 2022, segunda fase. Segunda fase caiu isso aí. Tá? Chamada lei geral, né? P1, V1, T1, P2, V2, T2. Caiu em 2022. O que mais? Isto. Segunda fase 2023. Deixa eu ver energia. P1, V1, T1, P2, V2, T2. Olha lá. Então, veja, olha que interessante, né? A lei geral P1, V1, T1, P2, V2, T2 caiu na segunda fase 2022, caiu na segunda fase 2023. Professor, que então pode cair de novo? Então, talvez menos, né? Porque já caiu nos últimos 2 anos, mas eu vou falar, não, eu não ficaria surpreso se cair de novo. Tá? Ou alguma coisa de termodinâmica, né? Tá? No primeira fase só saiu o gráfico PV. Se você tivesse, se eu fosse eu, tivesse tempinho, eu olharia isso aí sim. Tá? Veja isso aí, os caras adoram. Mano. A gente pega o vestibular toda hora. Primeira, segunda, falar de novo, ó. De novo, lei geral, né? Isso. Equação de Clapeyron, PV igual a ET. Então, tira, do ano passado caiu na primeira e na segunda. Guarde um tempinho para isso aí, tá certo? Vamos lá, ondas, meu Deus, os caras adoram. Ondas, velocidade lambda F. Isso é aquela matéria que pode cair na primeira fase, pode cair na segunda, os caras adoram isso aí. Tem vestibular que acontecendo isso aí, né? Tá, eu falei Unesp. Eu fiz a análise da Unesp outro dia e eu falei, ó, já caiu na primeira fase, eu não ficaria surpreso se caísse na segunda. E caiu na segunda fase. Tá, da Unesp, novamente ondas, os caras adoram isso aí. Energia do fótonzinho também, não é isso?
HF, constante de Planck, vezes a frequência. Os caras têm gostado bastante disso, tá? Tem que saber. Juntar ondas, né, também com a parte de movimento uniforme, velocidade delta S por delta T, que a onda, né, no mesmo meio a velocidade é constante, né, isso, se não trocar de meio, então então juntar ondas com a parte de movimento uniforme é clássico também, os caras adoram isso aí, então tem que saber, tá? Tem que saber. Tubos, né, ondas, né, tubos abertos, tubos fechados, cordas, que usa a velocidade lambda F, tem que saber isso, os caras adoram. Então vamos para a análise, né? Porque a gente não vai ficar falando, olha, costuma cair. Vamos fazer a análise de verdade para você ver e acreditar no que a gente está falando aqui, né? Então lá, 2024, tá aqui, primeira fase, já caiu. Tubos sonoros, né? Mas na verdade não precisava saber nada de tubo, viu? Precisava saber a definição de comprimento de onda, né? Precisava saber a comprimento de onda, mas já caiu na primeira fase. Tá? E como só caiu para calcular o lambda, eu acho que tem grande chance de cair velocidade lambda F ou esse E igual a HF, energia do fótonzinho lá. Eu acho que tem chance sim. Tá, vamos ver, 2023, ó. Velocidade lambda F. Primeira fase, 2023, caiu a velocidade lambda F. O que mais aí? Primeira fase, 2022. Essa formulinha E igual a HF caiu na primeira fase, 2022. Caiu isso aí. Bom, vamos ver as segundas fases. Segunda fase, 2022, ó. Velocidade lambda F. Olha lá, caiu na primeira e na segunda. Fica esperto aí, né? Tô falando, tem chance de cair na primeira e segunda? Tem sim. Tá? Caiu velocidade lambda F. E igual a HF, ó. E igual a HF. Puxa vida, hein? Turma, ó, esse E igual a HF aqui caiu nas duas fases 2022. Tá? Esse E igual a HF caiu na primeira fase e caiu na segunda de novo. Né? Então, não, já caiu na primeira. Não, caiu na primeira e na segunda. Então, fique esperto aí, ó. Tá, que mais? Segunda fase aqui, 2023. Velocidade lambda F. Velocidade lambda F caiu na segunda fase. Os caras, professor, mas já caiu nos últimos 2 anos, já caiu para a segunda, então acho que não tem chance de cair na segunda. Eu acho que tem sim. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei na Unesp. Não ficaria surpreso se caísse de novo alguma coisa de ondas, tá? Os caras adoram isso aí. Estude, turma. Pode ser que não caia? Pode ser que não caia, mas eu diria que a chance é grande sim, tá? Tire suas próprias conclusões, né? Que eu acho bacaninha essa análise que a gente faz, né? Eu não estou dando só palpite, o Futiel está dando os palpites, né? Estou mostrando o que costuma cair mesmo aqui, tá certo? Vamos lá? Vamos para o próximo. Então lá. Agora acho que a gente já fez 6 análises aqui, né? Deixa eu ver que a gente fez. Isso, já fizemos 7, né? 4 daqui, mais 3 daqui, 7. Faltam só mais 3. Vamos lá para o top 10. Top 8 agora, refração, Lei de Snell, né? Isso. Lei de Snell. Os caras têm gostado muito disso no vestibular também. N1 seno I, N2 seno R. É isso, onde o índice de refração é a velocidade da luz no vácuo C sobre a velocidade da luz no meio. Tá? Não vou colocar toda a teoria, só para você ter ideia do que a gente está falando. Não lembro direito, aí tá aí, né? Daí você dá uma olhadinha, por gentileza, que não é matéria muito difícil, né? Tá, matéria muito difícil, tanto que eles juntam essa matéria com a parte de trigonometria, geometria, para dar uma certa dificuldade, é comum fazer isso, então eles gostam, né? Porque daí também é quase uma questão multidisciplinar, que precisa saber também de matemática, né? Que nem eu falei, geometria, trigonometria. Os caras adoram isso, então vamos fazer a análise. Não é só a opinião do Futiela, vamos ver realmente o que costuma cair nos anos anteriores. Vamos lá, então? Então, primeira fase 2024. Refração não caiu. A refração não caiu na primeira fase, então tem chance de cair na segunda? Tem sim. Tá? Tem sim. Primeira fase 2023, refração, prismas, né? Caiu prismas, então caiu na primeira fase. Vou colocar prisma também, né? Porque prisma, mas, ó, vou colocar prisma, mas tem lá prisma, aquelas lâminas de faces paralelas também, né? Vou evitar de colocar assim, né? Porque senão fica muita coisa. Tudo que for relacionado à refração. Então lá, caiu prismas, né? Primeira fase 2023. Mas era uma questão simplesinha até, me lembro, né? O índice de refração, quem desviava mais, né? Quanto maior o índice de refração do prisma em relação àquela cor, maior o desvio. Era uma questão até fácil, né? Primeira fase de 2022. Não caiu. Não caiu.
Tá? Então, 2022 não caiu. Segunda fase 2022, energia teorema impulso, não caiu. Tá? Não caiu na segunda fase. Então, 2022 não caiu nem na primeira nem na segunda. 2023 também não caiu. Olha lá. Segunda fase, 2023 também não caiu refração. Tá? Então, pode ser uma boa pedida para esse ano, né? Pode ser uma boa pedida. Tá? Se você tem um tempinho, dá uma olhadinha. Eu falei, né? Essa matéria não é difícil. Dá para emplacar isso aí, tá? Dá uma olhadinha. Faz tempo que não cai. O ano passado só caiu na primeira. Tá? Então, tem chance de cair? Tem chance de cair, sim. Vamos lá? Lente e espelhos. Deus, pai, até gravei uma aula, né? Gravei uma aulinha, as duas, acho que as duas últimas aulas do meu canal aí, né? Acho que antes da Unesp até, né? Tem duas aulinhas de lentes e espelhos, tá? Lentes e espelho 1, que eu falo sobre raios notáveis, né? Aquelas montagens, tanto de espelhos quanto lentes. E eu vou fazendo uma comparação, uma aula muito boa, tá? Uma aulinha que pode te ajudar bastante. Se você não assistiu, assista essa aula. Eu vou fazendo a comparação, né? Lente convergente com espelho côncavo, tá? Lente divergente com espelho convexo, que são duas matérias que são iguais, então eu faço elas juntas. É uma aulinha muito boa, né? A montagem das imagens, uma aulinha excelente. Se você não assistiu, é um dos tops do vestibular. Os caras adoram isso. É bom saber. Tá? Então tá aqui, 2023, 2022. Vamos lá, então? Então tá aqui, ó. Primeira fase, 2024. Não caiu lentes e espelhos. Não caiu na primeira fase. Grande chance de cair na segunda. Deixa eu ver aqui, ó. O ano passado, primeira fase, caiu a refração, já falei, né? Lentes e espelhos agora, né? Lente e espelhos, não caiu na primeira fase 2023. 2022, não caiu na primeira fase. Não caiu na primeira fase. Vamos ver as segundas fases da segunda fase 2022. Não caiu na segunda fase 2022. Caiu na segunda fase 2023, tá? Caiu na segunda fase 2023. Os caras adoram isso aí. Tem chance de cair na segunda? Nos últimos anos tem caído muito. Tá? E o ano passado caiu espelhos esféricos, telescópio James Webb, né? Isso, raios notáveis, aumento, né? Caiu a equação de Gauss, era uma questãozinha completa, tinha tudo em espelhos. Tá? Pode ser que caiu uma coisa lente? Pode ser sim. Pode ser sim, tá? Guarde um tempinho para estudar essa matéria. Isso, tem que saber isso aí, tá? Vamos aí em frente? Então vamos agora para o último tópico, elétrica. Tá, qual é o top 10 de elétrica? Eu vou juntar uma coisa só de elétrica aqui. Vamos colocar assim, provavelmente você deve ter tido isso aqui no primeiro dia de aula, né? Corrente, carga pelo tempo, a carga total pelo tempo, a carga total é NE, né? A definição de corrente elétrica, né? Corrente elétrica média, a carga total pelo tempo. Os caras adoram esse vestibular, tem que saber. Formulinha do Uri, Deus, pai, turma. Uri, meu Deus. Quase todo ano cai primeira e segunda fase. Tem que saber fórmula da potência, pio. Tem que saber isso. A definição de potência, que é energia pelo tempo, quanto você gasta de energia na sua casa, o custo dessa energia, quanto que você vai pagar num banho, essas coisas. Os caras adoram. Inclusive, a fórmula da potência tem mais duas, costuma cair também, viu? U ao quadrado sobre R, fórmula da potência R quadrado. Tá? O que mais? Lei de Pouillet, né? Lei de Pouillet. Tá? Isso aí, esse aqui tem que saber, tá? Tem que saber. Formulinha dos geradores, né? Formulinha dos geradores. Receptores, olha, receptores eu diria menos, né? Tá? Formulinha tá aqui, ó. U igual a E menos RI. Isso aqui, tá? Aqui eu estou juntando uma coisa só, porque é circuito, né? Então o cara pode perguntar a corrente no circuito, a carga, né? Eu tenho que usar o ERI, o URI, né? A lei de Pouillet, calcular a potência, calcular o custo. Pode ter uma questãozinha que envolva quase tudo isso aqui junto numa questão só? Pode ter. Tá? Então, isso aqui tem que saber. Tá, professor, que eu não vou estudar URI, então eu estou achando que esse ano vai cair. Não, eu até brinco, né? Tem aluno que pode ser chegar e falar, não, tá, acho que não, esse ano não vai cair. Não, tem que saber, turma. Tá? Tem que saber. Tá? E não é só minha opinião. Vamos ver aqui, né? Tá lá, 2024.
2024, 2023, 2022. Vamos ver o que já caiu, né? Então, vamos começar pela primeira fase. Primeira fase, deixa eu ver aqui. Já caiu o Uri. Professor, então não pode querer ser. Pode sim, pode sim. Tá? Já caiu o Uri. O que mais aí? Primeira fase 2023, ó. Uri Pio, ó. Caiu a definição de corrente, carga pelo tempo, caiu o Uri, caiu o Pio, tem que saber isso aí. Primeira fase de 2023, primeira fase 2022, Uri de novo. O Uri cai toda a primeira fase, impressionante, né? O clássico de elétrica. Caiu o Uri, caiu mais alguma coisa aqui? Caiu o Uri na primeira. Vamos segundas fases, hein? Vamos lá. Professor, acho que a matéria é mais de primeira fase, será? Vamos ver aí, né? Lá, segunda fase 2022, ó. Paraná, 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 ó, essa, em 2022 não caiu. Esta parte que eu estou dizendo top 10 não caiu na segunda fase, nada de 2022. Vamos lá. Segunda fase 2023, Uri de novo, né? Uri de novo. Primeira e segunda fase, o Uri está em quase todas. Só 2022 não caiu, né? Caiu Uri, era só Uri, né? Uri duas vezes. Duas vezes, ó, turma. O ano passado caiu duas vezes, na mesma provinha, né? Isso, duas vezes tinha que usar o Uri, né? Os caras adoram isso aí. A chance, tem chance de cair na primeira, na segunda fase? Tem sim, turma. Tem sim, tá? Porque, inclusive, na primeira fase ele só caiu o Uri, não falando de potência, de custo e tudo mais. Eu diria que a chance é muito grande, tá certo? Muito grande. Então, Tomás, deixa eu só comentar, fora isso aí, né? O que já caiu, tá? Que eu acho bacaninha também, né? O que já caiu fora desta matéria nos últimos anos? Ó, então, por exemplo, primeira fase, ó. Puxa vida, primeira fase, dualidade onda-partícula, né, turma? Que é mais difícil cair isso aí, hein? Dualidade onda-partícula da luz, né? Isso é mais difícil. Empuxo, lei de Arquimedes. Tá? Então, turma, vamos colocar só assim, ó. Deixa eu ver se tem outros lá. Vamos colocar aqui, ó. Tá? 2024, ó. Fora do top, né? Fora do top 10. Vamos colocar assim, ó. Fora, fora do top 10. Que eu acho bacana também você saber, né? Porque fora do top 10, se caiu, tipo, na primeira fase, daí já digo que é bem mais difícil de cair na segunda, né? Então tá aqui, ó. 2024, que é a primeira fase só. Então tá aqui, ó. Dualidade onda-partícula, né? Puxa, acho muito difícil que caia isso na segunda fase, se já caiu na primeira, né? Mas tudo pode acontecer, né, turma? Não estou chutando, né? O Futebol está querendo acertar, não estou chutando. Estou dizendo que a chance é pequena, mas pode cair, né? 1%, 2% de chance, mas poderia cair. Mas eu já dedicaria menos tempo para isso aí, né? Empuxo, ó, empuxo, já caiu na primeira fase. Lei de Arquimedes, eu acho bem difícil cair na segunda, né? Magnetismo, era uma análise tabelinha, né? Que era bem fácil, eu não vou nem colocar como matéria, né? Magnetismo era só análise tabela. Campo elétrico, ó, campo elétrico, desenhar o campo elétrico, né? Carguinha positiva de afastamento, negativa de aproximação. Já caiu na primeira, eu acho bem difícil cair na segunda, tá? Então, eu não gastaria muito tempo nisso aqui, não. Tá? Pode cair, mas a chance é bem pequena. O que mais? Ó, fora em 2023, ó. 2023, né? 2023, primeira fase, ó. Caiu campo elétrico uniforme, a formulinha do Edu, tá? Do EDU, né? Na primeira fase. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Primeira fase, caiu o Edu, tá? Lei da gravitação. Lei da gravitação é bacaninha, né? Mas já caiu na primeira fase do ano passado, ó. Tem chance de cair na segunda. Na segunda, essa aí pode ser, né? Pode ser, mas já a chance é pequena, né? Mas pode ser, tá? Primeira fase 2022. E olha que interessante, uma fora do top 10, cai pouca matéria, né? Ó, nas primeiras fases, tá vendo? Tá, a dualidade onda-partícula nem diria ali, né? Impulso e campo elétrico são duas, né? Tá? Então, e aqui o céu, lei da gravitação, duas matériazinhas. 2022, ó. Análise de gráfico eu não vou nem colocar, porque é análise de gráfico geral, não é nem matéria, né? E refração. Não, desculpa, refração não. Regra da mão direita, ó. Tá? Regra da mão direita. Não é top? Às vezes cai, às vezes não, né? Não é o top 10, não. Regra da mão direita. Tá, e caiu regra da mão esquerda também. Regra da mão esquerda na primeira fase.
tá certo? Com as formulinhas, blá, 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 né? E a questão foi anulada, que eu me lembro, né? Essa questão foi anulada. Essa da regra da mão direita e a regra da mão esquerda, que era uma questão até bacaninha, né? Mas não, os caras bobearam, acho que esqueceram da velocidade, alguma coisa, foi anulada essa questão, né? Então, a regra da mão direita, a regra da mão esquerda. Então, veja, turma, ó, na primeira fase, fora o top 10, só caiu a regra da mão direita e a regra da mão esquerda, a mesma questão. O resto era tudo top 10, né? Para você ter ideia, essa análise é boa, né? Acho que dá uma clareada assim na nossa mente, né? Vamos ver a segunda fase agora. Segunda já pode, já é mais comum de cair fora do top 10. Vamos colocar aqui, ó, segunda fase. Vamos, segunda fase, 2023, né? 2023 e 2022. Vamos lá, o que caiu fora do top 10? Turma, fora do top 10, né? Ó, deixa eu ver aqui, segunda fase. Olha que interessante, né? Ó, na segunda fase, 2022, caiu de novo o céu, que tinha caído na primeira, que caiu depois no outro ano, em 2023, que caiu na primeira fase. A formulinha do Edu, né? Ou do EDU. Força elétrica, né? Força eletrostática, F igual a QE. Caiu também a outra formulinha da força eletrostática, K, Qzão, Qzinho, sobre D quadrado, tá? As carinhas em módulo. Isso aí caiu, acho que era na mesma questão até, se não me falha a memória, tá? Se não me falha a memória. Era na mesma questão. Então, ó, duas questõezinhas também na segunda fase, fora do top 10. Então, você vê que geralmente é o top 10, né? 2022, olha, o que caiu em 2022? 2023 agora, né? Eu acho que esse aqui caiu um pouquinho mais fora do top 10. Ó, Lady Steven, da pressão, né? Você vai mergulhando aí, a profundidade vai aumentando. Lady Steven caiu fora do top 10. Então, tem chance que a Lady Steven esse ano? Já acho baixa, né? Já acho baixa. Formulinha da resistência, ó, segunda lei de Ohm, Rho sobre A. Tá? Pouco a gente se fala isso aí durante o ano, né? Uma vez ou outra a gente fala, caiu na segunda fase de 2023. Regra da mão direita, olha que interessante, né? Ó, tá, caiu na primeira fase de 2022 e caiu na segunda de 2023. Tá? Então, regra da mão direita. Regra da mão direita. Com a formulinha e tudo mais, né? Efeito Doppler. Efeito Doppler. Ah, então, veja, o ano passado que é o efeito Doppler na segunda fase. Tem chance de cair esse ano? Acho baixa também, né? Tá, vou falar de novo, não tô chutando, tá? Tô dando uma estatística, né? Acompanha há décadas os vestibulares. Então, a chance, o ano passado com o efeito Doppler, não é o top 10. A chance de cair esse ano é bem baixa de cair na segunda fase. Pode até ser que caia. Eu ficaria surpreso, né? Tá? Eu ficaria surpreso com tanta matériazinha mais importante. Então, se você tiver um tempinho, dá uma olhadinha, mas não gasta muito tempo. Eu vou gastar 2 dias para entender tudo de efeito Doppler. Eu não faria isso se você tem tempo para ver outras matérias, tá certo? Então é isso, pessoal. Tá, essa é a nossa análise aí, tá? Espero ter ajudado bastante você. Acho que essa aulinha é boa, né? Dá uma boa clareada, né? Dá para ter uma ideia do que costuma cair, o que não costuma cair, o que pode cair esse ano aí. Tá? E vamos aguardar aí o final de semana, o que nos aguarda na segunda fase do FUVEST. Pessoal, confio em você, sempre falo isso aí. Confie em você, não fique pensando nos outros fazendo, faça o seu direitinho. Tá? Se você conseguir se concentrar na prova, eu vou fazer o meu melhor que puder aqui. Tá? Tem dicas, tá? Como é que eu resolvo a provinha de segunda fase? Tem uma aula aí no meu canal, tá? Assista aí, não vá para a segunda fase sem saber essas dicas, não é isso? Tem aulinhas que eu dou dica, né? Tem uma aulinha também que eu falo lá, como é que chama? Tá assim, 10 dicas para deixar os seus concorrentes para trás. Assista, então, os concorrentes, as pessoas já que prestam vestibular, não sabem dessas dicas, não deixem de assistir essa aula, é o recorde de audiência do meu canal, essa aulinha também, tá? Assista, isso pode te ajudar bastante. Tá, e vou falar de novo, confio em você, o pessoal estudou, desencana. Faça o seu melhor e vamos lá, tá? Te vejo na universidade, turma. Vocês vão entrar, vai com fé aí, tá certo? Faça direitinho o seu papel. E é isso, turma, tá? Comente nosso, né, se puder aí, compartilhe, tá? Para que outras pessoas, sempre falo isso aí, outras pessoas estão prestando vestibular que você conhece, possam se beneficiar dessas dicas também, tá certo? Curta, comente, tá certo? Se inscreva no meu canal para ter conteúdos como esse aí. E é isso, pessoal. Um abraço, grande abraço, sucesso em tudo aí. Confio em você, hein? Tá certo? Um grande abraço, até mais.